E o trânsito de Maringá registrou uma multa a cada 1 minuto e 58 segundos no ano passado. Em 2013, esse tempo foi de 2 minutos e 34 segundos. O crescimento de 30% na quantidade total foi alavancado pelos flagrantes feitos por radares e câmeras de avanço de sinal, que juntos somam mais de 70% das mais de 264 mil multas aplicadas em 2014. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Trânsito e Segurança de Maringá. Será que os motoristas que pioraram as suas atitudes? Sobre esse assunto eu converso agora com o psicólogo Valdinei Arruda. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Daniela. Doutor, vamos responder essa pergunta? Será que são os motoristas que pioraram as suas atitudes aí no nosso trânsito? Vamos sim. Olha, nós temos que fazer uma constatação. Há uma piora mesmo da forma como esses motoristas estão se comportando no trânsito. Nós temos a chegada, cada vez mais, de uma juventude que chega ao trânsito, ou seja, chega nesse momento de estar diante da condução como condutor e ele não está preparado para, muitas vezes, lidar com situações que podem tirar ele do conforto do seu comportamento, se posso dizer nesse momento desta maneira. Ainda falta consciência para esses motoristas? Ainda falta consciência. Falta a consciência do espaço dele e o espaço do outro. Aquela frase que nós conhecemos bem, o meu direito termina onde começa o do outro, né? Então, isso é importante, mas falta também uma consciência de uma leitura de trânsito. Nós temos em Maringá hoje, nos horários de pico, nós temos um volume de carros que é considerável. Nós temos nas principais avenidas e nas avenidas que perfazem e levam o morador para a cidade, ou seja, para o centro, melhor dizendo, nós temos, em média, o aumento de 10 a 12 minutos de espera a partir do horário de pico, ou naquele horário de pico que eu compreendo e digo assim, das 7h15 da manhã até 8h10, das 18 até as 19h05. Então, falta essa consciência, né? Agora, doutor, a gente tem visto aí fatos banais que acontecem no trânsito se transformarem em brigas homéricas, assim, que causam até mortes, né? Agora, essa semana, a gente viu um motociclista morrer por causa de um retrovisor. O que causa isso? Por que isso está acontecendo com tanta frequência ultimamente? Olha, Daniela, a frequência desse comportamento é aquilo que eu detecto como a falta de intolerância, né? Então, baixa resistência à frustração também. As pessoas, elas estão cada vez mais longe desse aspecto de conter a frustração. É claro que neste caso em questão, que foi como que tem sido falado em nossa cidade e na região, nós temos que entender que ali houve uma ação e o comportamento que aconteceu na sequência é que nós chamamos de comportamento não assertivo. E o comportamento não assertivo é aquele comportamento que ele aparece, porém, ele demonstra falta de consciência do momento. Segundo, ele demonstra uma vontade de vingar por aquilo que foi feito. Terceiro, ele não vê o humano, ele vê o objeto, porque o condutor que jogou o carro para cima dessa motocicleta, ele certamente não estava vendo o humano, porque tinha duas pessoas que estavam ali, ele pensou no objeto. E isso é um perigo muito grande. Então, essa soma de acontecimentos é que faz com que cada vez mais a gente consiga perceber, quanto analista do comportamento humano, que as pessoas elas estão se desvinculando daquilo que é melhor, que é o relacionamento, que é a pessoa humana, que é o respeito, a reciprocidade. Então, isso tudo soma para o aumento desses comportamentos, né?
Isso, doutor, pode ser revertido ainda ou já chegou num grau assim de consciência das pessoas que não tem mais volta? Olha, Daniela, eu digo a você e aos telespectadores, nós temos ainda como reverter, né? É preciso que se crie políticas educativas e estas políticas, elas precisam chegar, como eu digo assim, literalmente, elas precisam chegar em toda a comunidade. Ela não pode fazer parte somente de um grupo, né? Porque nós temos muitas vezes uma ação e ela acontece no momento e ela chega só a uma parte da sociedade. Então, seria importante que nas escolas, né, e faço uma ressalva aqui, as escolas municipais, elas têm este trabalho, lá estive e acompanho alguns professores e alunos que estão lá, né, do ponto de vista clínico, e eles falam, nós aprendemos a respeito do trânsito. Então, assim, é preciso que leve às escolas, é preciso que também faça um chamamento à comunidade. Nós temos aí os centros comunitários, eles são lugares que podem ajudar bastante. E acredito que também nós temos a ajuda das igrejas, né? E quando eu digo igrejas, eu não estou me referindo a um segmento específico, eu estou me referindo a este, né, momento em que a igreja pode chamar os seus fiéis e aí educar a respeito. E aí pode mobilizar psicólogos, pode mobilizar profissionais que têm uma leitura da sociedade e onde tem como diminuir, ou seja, educar e diminuir este contingente que parece não ter mais fim, né? O senhor falou nas escolas, né, doutor? Sim, pois é. Seriam as crianças aí a esperança que daqui a um tempo isso melhore? Sim, eu acredito que sim, né, Daniela. Olha, as crianças, por quê? Nós temos aquela questão que a gente diz que o futuro está na mão deles, né? Então, essa geração que está em crescimento, se nós darmos a elas ferramentas para que o bom comportamento apareça, então vou chamar agora de comportamento assertivo, né? Se elas vão para o trânsito com seus pais e ali, ao perceber a dirigibilidade do pai, percebe que esse pai para diante do semáforo vermelho, obedece a faixa, porque o pedestre deu com a mão, acenou, né, e quer passar. Também, se essa criança percebe que há uma gentileza entre a seta que foi dada e a diminuição da velocidade, tudo isso vai ajudando. Então, acredito que as crianças, sim, elas são, sem dúvida nenhuma, a nossa esperança. E quanto psicólogo, eu acredito muito no ser humano, então eu acredito que ele pode melhorar e este é o caminho, nós educarmos essas crianças, né? É claro que sem deixar de olhar para os adultos. Então, a estes, como disse agora há pouco, talvez fazermos uma mobilização onde nós vamos chamando e mostrando qual é a ação e qual é a consequência daquela ação, mas também onde a gente pode fazer o quê? Fazer desta ação algo positivo, onde a pessoa saia com uma reflexão e ela diga, olha, de fato eu posso melhorar, eu posso ser diferente. Agora, doutor, para a gente finalizar, essas pessoas que causam esses acidentes, né? Será que elas têm a consciência que elas também estão perdendo, mesmo que elas tenham saído deste acidente com vida e as outras pessoas não? O que elas perdem aí? Do ponto de vista clínico, o que nós observamos é que há uma consciência em uma porcentagem das pessoas que saem dos acidentes ou que causam acidentes. Elas ficam mais reflexivas, elas começam a tomar cuidado, elas começam a perceber. A maioria, doutor, ou não? Não, parte. É. Seria, vou dividir aqui só à luz de uma explicação. Eu diria que 50%, certo? Bom, mas nós temos também aquela outra parcela, ou seja, os outros 50%, estes saem
E muitas vezes eles não têm essa reflexão, saem achando que eles estão certos, que certamente neste caso que envolveu estes dois motoqueiros e o condutor do automóvel, né? No momento quando ele vai e faz aquela ação, para ele estava certo. E muitas vezes alguns condutores levam isso para a vida e acham que sempre estão certos. Então, assim, eu não erro com você, eu não erro com o telespectador, eu erro, na verdade, comigo mesmo, mas não tenho essa consciência, porque o que vale é eu colocar a minha lei, colocar o que eu penso, e a sociedade precisa dar licença porque eu quero passar, né? É isso que está faltando, né, doutor? É isso que está faltando, com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quer deixar algum telefone de contato? Sim, eu quero deixar assim. O nosso telefone de contato é o 3023-8113. Esse é da nossa clínica, Kadoshi Clínica de Psicologia. Estamos à disposição. Eu agradeço de coração. Nós que agradecemos, doutor. A comunidade do conhecimento que sempre nos brinda, né, com assuntos importantes e relevantes à nossa comunidade. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço.